A palavra de Deus no livro de Lucas nos ensina a respeito da mulher do fluxo de sangue, tema pelo qual vamos abordar agora. A palavra diz o seguinte: e uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres, não pudera ser curada. Chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo de seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão aperta e te oprime, e dizes: quem é que te tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se tremendo e prostrando-se, antes ele declarou-lhe diante de todo o povo a causa que lhe havia tocado e como logo sarara. E ele disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Então, amados irmãos, eu procurei retratar de uma forma, neste quadro, desenhei, pintei e assim procurei retratar este tema. Nós temos aqui a obra, ela está em 3 planos. O primeiro é essa multidão com a mulher do fluxo de sangue. Temos o segundo plano, que é as montanhas, e o terceiro plano, que é o céu, que todos nós conhecemos. Então, vamos à explicação. Toda essa obra ela foi feita com cores simples, porque naquela época não havia, por exemplo, o vermelho, o azul, cores fortes. Mas para embelezar o nosso quadro, nós tivemos que recorrer a essas cores. Portanto, eu digo, amados, que as cores da época elas eram pardas. Só havia o branco, um branco que não era tão branco, mas era considerado branco. E para embelezar nossa obra, eu procurei retratar um pouco das cores mais quentes. A Bíblia Sagrada nos diz que essa mulher ela foi se arrastando para que pudesse chegar aos pés do Senhor. Ela teve que passar por uma multidão gigantesca, para que ela apenas tocasse na orla do Senhor. Aqui eu abro um parêntese. Nesta obra ela tem 3 mulheres, que é essa aqui, que está segurando um cântaro, tem esta segunda, que também está segurando um cântaro, e a terceira que está atrás. Naquele período, as mulheres elas não tinham serventia nenhuma, não tinham valor nenhum, elas só tinham utilidade sexual e para reprocriar, ou melhor, as mulheres naquele período em que aconteceu esse evento, as mulheres, a serventia dela era somente procriar filhos, ter muitos filhos. E, além do mais, elas carregavam água neste cântaro aqui, elas iam buscar em um local distante e aí traziam para os homens tomarem a água. Olha o que ela fazia. Iam pegar água para os homens em um poço que era um pouco distante. Elas levavam seu cântaro, tá vendo aqui o cântaro aqui e outro aqui. Essas mulheres traziam essa água, serviu aos homens. Era essa a utilidade que as mulheres tinham. Elas não poderiam aprender a ler nem escrever, porque elas eram consideradas inúteis, como se não fosse ninguém. Portanto, eu te digo, apareceu uma que, tendo a sua fé inabalável, ela confiou em Deus, aquela fé que transpassa tudo. E ela demonstrou a sua fé quando ela ultrapassou pela multidão de homens e também com algumas mulheres e chegou e tocou na orla de Jesus. Quero te dizer, amados irmãos, que essa fé que essa cidadã, essa mulher tinha, era intransponível. Ela ultrapassou os homens, a barreira que os homens estavam fazendo ali, impedindo
que ela chegasse até Jesus. Olha o tamanho da fé desta mulher. A Bíblia nos diz que o justo viverá pela fé. Ela está vivendo isso. Ela viveu isso. Ela gastou todos os seus haveres com médicos, com medicamentos, comprando medicações, não sei quais seriam na época, e não ficou curada. Então, ela ouviu dizer que Jesus estaria nessa localização, então ela creu que Jesus poderia curá-lo. Então, ela foi ao socorro de Cristo. E veja, ela tinha um fluxo de sangue. Eu diria que hoje ela teria uma hemorragia. E essa hemorragia, ela não parou. Ela ficou com ela durante 12 anos. Eu te pergunto, será se uma mulher hoje conseguiria ficar com uma hemorragia durante 12 anos? Eu acredito que não. Esse fluxo dela, que significa uma hemorragia, é um fluxo longo. Eu não sei se hoje uma mulher teria condições de sobreviver. Eu creio que não. Pelos meus parcos conhecimentos médicos, eu digo que não. Porque você, no seu período menstrual normal, é 3 a 5 dias. Quando você ultrapassa isso, você já sente alguma coisa e tem que recorrer ao médico. Eu creio também que esta mulher, como a própria palavra diz, que ela gastou todos os seus haveres, significa que ela tinha muito recurso, né? Eu diria até que ela era uma mulher rica e gastou todos procurando alguém que pudesse trazer a cura para ela. Eu também não sei te informar se ela tinha um marido rico, se ela recebeu alguma herança. Eu acredito que ela não recebeu herança, porque na época a mulher não tinha valor, não tinha direito a receber a nada. Só quem tinha direito a receber alguma coisa de pai para filhos eram os homens. Os homens é que teriam que sustentar as mulheres. Então, portanto, eu creio que ela não recebeu nada. Mas a palavra de Deus diz que ela tinha muitos haveres. Então, eu creio no que diz a palavra de Deus, que ela era uma mulher rica. Eu digo ainda mais, ela ultrapassou, furou, vamos dizer assim, o cerco entre os homens e foi se arrastando e apenas tocou na orla de Jesus, das vestes de Jesus, porque ela disse consigo mesmo, se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Veja a fé do tamanho desta mulher, em quem ela creu. Ela creu em Jesus Cristo, na pessoa certa, porque ele a curou. Então eu digo que o fluxo de sangue é um movimento contínuo que o sangue realiza em nosso corpo. E esta mulher, ela foi acometida de uma hemorragia. E eu tento demonstrar para você, tem um ditado popular, melhor dizendo, que se você não entendeu, eu vou desenhar para você. Mas eu não estou chamando você de uma pessoa que não é conhecedora. Eu estou mostrando para você em forma colorida, em forma mais abrangente, para que você possa entender o que aconteceu nesse período. E o que aconteceu neste momento exatamente é isso. A mulher do fluxo de sangue, ela está mostrando a sua fé. A sua fé é tão grande que ela ultrapassou a multidão. E assim, amados irmãos, eu digo a você, mais uma vez, que a fé dela supriu qualquer barreira. Acreditava-se que naquele período, essa mulher do fluxo de sangue, ela não poderia tocar em nada, porque tudo que ela tocasse era considerado imundo. A partir do momento que ela acordasse, se levantasse e tocasse em alguma coisa, ou em alguém, aquilo em quem ela tocou também era considerado imundo. Então, ela também era considerada imunda, porque ela tinha um fluxo de sangue, o qual na época não havia assim tantos conhecimentos, eles não sabiam o que era uma hemorragia, o que era uma menstruação. Então, ela passou 12 anos com fluxo de sangue, sangrando. Eu não sei te explicar como que uma pessoa vive com uma hemorragia propriamente dita durante 12 anos, mas eu creio
que Jesus fez ela sobreviver, porque Jesus quis mostrar à humanidade a fé que ela possuía. Ela pensou consigo mesmo, nem sequer verbalizou. Disse que, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E assim aconteceu. Então Jesus disse na sua palavra: vai em paz, porque a tua fé te curou.